Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashá Vayeri, que compreende Bereshit Gênesis 47, verso 28, ao capítulo 50, verso 26. O nome da Parashá se chama Vayeri, e ele viveu. E por que este nome? Este nome é extraído do início do Pasuk, do verso de Bereshit Gênesis, capítulo 47, cujo verso 28 em hebraico assim está disposto. Vayeri Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva ezre shana, vayri me Yaakov shenei chayav sheva shanim ve'arbaim umeat shana. A tradução: E Yaakov, Jacó, viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Yaakov, Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Bem, o nome dessa parashá Vayeri significa E ele viveu. E esta parashá versa sobre os episódios que culminaram com a morte de Yaakov, de Jacó. E daí vem a pergunta: por que o nome da parashá é Vayeri e ele viveu, se ela termina tratando sobre alguns eventos relativos à morte de Yaakov, de Jacó? Bem, se nós compulsarmos o Talmud no Masechet Tanit 5a, está escrito o seguinte: da mesma maneira que seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Então, Tanit 5a fala que Yaakov, Jacó, ele continua vivo, ainda que fisicamente ele esteja morto. E isso, a explicação de tal fato, se deve a duas vertentes. A primeira é a seguinte: uma pessoa continua viva por meio de seus descendentes. E a segunda é: Yaakov, Jacó, ele continua vivo porque ele herdou a vida eterna. Somente os tzadikim, os justos, herdam a vida eterna. E isto é muito importante, porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão vivendo de uma forma dissoluta, em que as pessoas vivem aqui na Terra como se não houvesse nada no além-túmulo, como se a matéria fosse a única coisa existente. Os ateus e os materialistas acham que morreu, acabou, e eles não têm nenhuma preocupação com aquilo que lhes espera no futuro. Porém, os tzadikim, os justos, são aqueles que servem o Eterno e que vivem servindo ao Eterno nesta vida, para que possam também desfrutar da presença do Criador no mundo vindouro, ou seja, no mundo espiritual, na vida após a morte física. É triste, gostaria de frisar, que muitas pessoas estão vivendo de uma maneira totalmente anárquica, vivem em rebeldia à Torá do Eterno, vivem em rebelião contra a vontade do Eterno que está estatuída em sua Torá. E para estas pessoas que vivem divorciadas do Eterno e do nosso Mashiach e Yeshua, o fim dessas pessoas é um fim triste, muito triste, caso estas pessoas não venham se arrepender dos seus pecados e que elas façam techuvá. A pessoa pode viver sem o Eterno, a pessoa pode viver sem Yeshua, porém, um dia todos nós iremos morrer e nós iremos prestar contas de nossos atos junto a um tribunal do Eterno, o tribunal presidido pelo Mashiach Yeshua. E o tratado de Tanit 5a do Talmud, ele é expresso no sentido de que Yaakov, ele morreu, mas ele continua vivo. Pois nós sabemos que Yaakov, Jacó, ele foi um tzadik, ele foi um justo, um verdadeiro servo do Eterno. Ainda que Yaakov ele tenha errado em alguns momentos,
da sua vida, ele soube se arrepender e trilhar um caminho justo, um caminho junto do Eterno. O Midrash diz o seguinte: os justos, apesar de sua morte, são chamados vivos. Os malvados, apesar de sua vida, são chamados mortos. Esta passagem do Midrash é muito interessante. Vejam só, o Midrash fala que o malvado, o ímpio, ainda que o ímpio esteja vivo, ele é considerado morto, ele é chamado de morto. Quantas pessoas vocês conhecem aqui na sua família, no trabalho, na vizinhança? Quantas pessoas malvadas, perversas vocês conhecem que, apesar de estas pessoas estarem vivas, elas vivem como se estivessem mortas? Porque ninguém consegue ter uma vida em abundância, uma vida plena, sem o Eterno, sem Yeshua HaMashiach. Então, essas pessoas que vivem divorciadas do Eterno, vivem longe de Yeshua HaMashiach, elas vivem uma vida de sofrimento, de angústia, de dor. Por mais que essas pessoas estejam fisicamente vivas, é como se essas pessoas realmente estivessem mortas, são mortos-vivos. Eu conheço muitas pessoas que eu fico imaginando como a pessoa consegue viver desta maneira, viver no meio da idolatria, da impiedade, da maldade, pessoas que só querem fazer o mal para o próximo, pessoas invejosas, ambiciosas, materialistas, que só pensam no seu próprio ego. Estas pessoas carregam coisas tão ruins, tão perversas em seus corações, que a maldade ela termina aniquilando o próprio dom da vida. E é por isso que o Talmud diz que os malvados, o Midrash diz que os malvados, apesar de estarem vivos, eles são chamados de mortos. E o Midrash prossegue dizendo: porém os justos, os tzadikim, os justos, ainda que eles morram, eles serão chamados de vivos. Por quê? Porque os justos, eles herdarão a vida eterna. Quem é justo aqui na terra herdará uma porção no mundo vindouro, no Olam Rabá, no mundo que existirá no mundo espiritual. Bem, uma coisa interessante, o livro de Bereshit, Gênesis, é chamado de o livro dos justos, pelos sábios do nosso povo. Os sábios do nosso povo chamam o livro de Gênesis, de Bereshit, de o livro dos justos, porque Gênesis narra a vida de 6 homens que foram reputados extremamente justos pelo Eterno. Quem são esses 6 homens? Ensinam os sábios do nosso povo. O primeiro foi Adão. Por quê? Porque ele foi feito à imagem de Elohim. Elohim, o Eterno, fez Adão, um homem perfeito. Ele foi feito à imagem de Elohim, porém, infelizmente, Adão, ele terminou pecando. O Eterno fez Adão de uma forma perfeita, mas deu a Adão o livre-arbítrio e Adão terminou pecando. Porém, há relatos da literatura do nosso povo, a tradição afirma que Adão ele fez techuvá, ele se arrependeu dos seus pecados. Bem, então Adão ele foi feito à imagem de Elohim. Noé, a Torá fala que ele foi um homem justo. O terceiro homem é Abraão, e Abraão é descrito como o amado de Elohim. Temos ainda Isaac, que a Torá diz que ele foi uma perfeita oferenda, um sacrifício perfeito. Lembram-se da passagem, conhecida como Akedá, em que Abraão ele levou Isaac para ser sacrificado em obediência a uma ordem do Eterno. Então, Isaac ele é uma perfeita oferta, uma perfeita oferenda, mas nós sabemos que no final o Eterno fez uma intervenção e ele não foi sacrificado.
Nós temos ainda Yaakov, Jacó, que a Torá o chama de um indivíduo íntegro, um homem íntegro. E por fim o sexto, Yosef, José, que é chamado de justo. Todos esses 6 homens, eles são reputados tzadikim, justos, pela literatura israelita. Alguns rabinos chegam a exagerar, dizendo que eles foram homens perfeitos. Ora, eu não acredito nisso. O Tanar é expresso de que todos pecaram, então não existem homens perfeitos. Todos eles pecaram. Porém, eu creio que esses 6 homens eles foram protótipos do Mashiach Yeshua. E Yeshua, sim, ele foi perfeito. Yeshua guarda muitas semelhanças com estes 6 homens. Vamos fazer um paralelo. O primeiro, Adão. A Torá diz que Adão foi feito à imagem de Elohim. Por sua vez, Shaul, Paulo, fala que Yeshua, ele é o Adam Kadmon, ele é o homem celestial. Isso está em Corintaiá Aleph. Em Coríntios, fala que Yeshua é o homem celestial. Lembram daquela passagem que Shaul, Paulo, ele fala que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, mas esse pecado também seria retirado por um outro, que é Yeshua. E ele fala que Yeshua é o homem celestial. Se nós compulsarmos os manuscritos semitas, Yeshua é chamado de Adam Kadmon. E este termo é um termo muito usado na Kabbalah, e Adam Kadmon é o homem primordial. De acordo com vários estudiosos cabalistas, Adam Kadmon é uma emanação do próprio Eterno. Então vejam, de acordo com a Kabbalah, Adam Kadmon, o homem primordial, o homem celestial, é uma emanação, uma manifestação do Eterno. Yeshua é chamado de o homem celestial, de Adam Kadmon. Conclusão, Yeshua é uma manifestação de Elohim em carne. O segundo homem considerado justo pelos sábios do nosso povo é Noé. Noé é chamado de justo e nós sabemos que Yeshua também foi chamado de Hatzadik, o justo. Temos ainda Abraão. Abraão é chamado de o amado de Elohim. Yeshua também é chamado assim. Todos se lembram daquela passagem em Mateus, em que está escrito: o Eterno fala acerca de Yeshua: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Abraão é o amado de Elohim e Yeshua também é chamado de o filho amado. Temos ainda Isaac é considerado pelos rabinos de uma oferta perfeita. E nós sabemos que, na verdade, a verdadeira, desculpem o pleonasmo, a repetição, né? Mas a oferta realmente perfeita é Yeshua, porque Yeshua é o sacrifício definitivo para acaparar a expiação de nossos pecados. E por fim, nessa Parashá Bereshit, Gênesis, nós temos Yosef, José, que ele é chamado de justo, e Yeshua também é o justo, é o Hatzadik. Nós vimos também na Parashá passada que eu fiz um paralelo entre a vida de Yosef, de José, e a vida de Yeshua. E eu expus aproximadamente 30 características em comum entre a vida de Yeshua e a vida de Yosef, José. Se você não assistiu essa Parashá, você pode até assisti-la pela internet, em que há aproximadamente 30 características em comum entre Yeshua e Yosef, José. Bem, essa Parashá Vayeri, fazendo um resumo dela, essa Parashá ela descreve as últimas ações de Yaakov, de Jacó, antes da sua morte no Egito. Nós lemos nessa Parashá que Yosef, José, ele quer entrar na terra de Israel desculpem, na verdade, Jacó, ele está prestes a morrer e ele, sabendo que a morte se aproxima, ele faz Yosef, José, jurar
que o levará para ser enterrado na terra de Israel. E Jacó, ele dá aos 2 filhos de Yosef, José, esses 2 filhos são Manassés e Efraim, ele dá uma bênção especial que confere status elevado em relação às 2 tribos dos filhos de Israel. E quando nós vemos que Jacó, ele vai abençoar Manassés e Efraim, ele vai fazer a bênção, e Yosef, José, ele coloca os filhos em uma determinada posição para que o seu pai, Jacó, ele pronuncie primeiramente uma bênção ao filho mais velho, que é Manassés, e depois para que depois ele possa abençoar Efraim. Porém, apesar de Yosef José ter feito isso, Jacó, ele inverte as suas mãos e ele abençoa intencionalmente, em primeiro lugar, o filho Efraim. Ele dá primeiramente a bênção primordial, a primeira bênção, ela não é dada sobre o filho mais velho, que seria Menaché. Ela é dada sobre o filho mais novo, que é Efraim. Então, Jacó, ele abençoa em primeiro lugar Efraim, que é o mais novo, e depois ele vai e abençoa Manassés. Aí a Torá prossegue narrando que Jacó ele morreu com 147 anos de idade e ele é levado pelos filhos para ser enterrado na terra de Israel, e lá ele é enterrado em Marpelá, em português Macpela. Ele é enterrado neste lugar, onde foram enterrados também a sua esposa Leá e os seus pais Yitzhak, Isaac, Rivka, Rebeca, e também os seus avós Abraão e Sara. Então, nós vemos que o nosso patriarca Jacó, ele é enterrado neste lugar juntamente com patriarcas e matriarcas do nosso povo. E, por fim, a Paraxá ela termina narrando que, ao retornarem para o Egito, os irmãos de Yosef, de José, temem, eles ficam com medo que José exerça uma vingança em relação aos irmãos, já que o seu pai está morto. E Yosef e José assegura aos irmãos que ele não tem nenhum sentimento negativo em relação a eles e ele não promoverá nenhum tipo de vingança em razão de no passado ter sido vendido como escravo. Ele fala que ele foi vendido como escravo, tudo isso foi parte do plano do Eterno. E essa paraxá ela conclui com a morte de Yosef, de José, e o povo de Israel promete carregar os seus ossos para que ele seja também enterrado na terra de Israel, quando todos serão finalmente redimidos. Agora nós vamos tratar do capítulo 49 de Bereshit Gênesis, que versa tal capítulo sobre inúmeras bênçãos proféticas que Jacó, antes de morrer, ele pronuncia todas essas bênçãos em relação aos seus filhos. Nós sabemos que essas bênçãos são proféticas, ou seja, elas se referem ao fim dos tempos, porque no verso 1 do capítulo 49 está escrito: reúnam-se e direi o que acontecerá a vocês em hebraico, no Aharit Hayamin. Aharit Hayamin significa o fim dos tempos, ou o fim dos dias, né? Literalmente falando. Bem, então, o capítulo 49, nós vemos que o patriarca Yaakov, ele vai abençoando cada um dos filhos e vai falando sobre profecias que acontecerão no fim dos tempos. Bem, a Torá Temimá,
que é uma antologia das principais referências do Talmud sobre a Torá, juntamente com comentários, essa Torá Temimá, ela explica que a Shekhinah, que a presença do Eterno, repousou sobre Jacó, para lhe revelar as coisas que aconteceriam no futuro. E estes episódios futuros se relacionam com a vinda do Mashiach. E prossegue a Torá Temimá dizendo que a Shekhinah, ou seja, a presença do Eterno, ela não revelou a Jacó, quando o Mashiach viria. Então o Eterno não revelou a Jacó, quando o Mashiach viria, porém falou inúmeras profecias acerca do Mashiach. Bem, eu gostaria de me concentrar na brachá, na bênção que Jacó, proferiu sobre a vida do seu filho Yehudá, Judá, pois as bênçãos sobre Yehudá, elas referem-se nitidamente ao Mashiach Yeshua. Vamos ler em português mesmo o texto de Bereshit, Gênesis 49, versos 8 a 12. Está escrito assim: Yehudá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Yehudá é um filhote de leão, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como leão, quem o levantará? O cetro não se arredará de Yehudá, de Judá, nem o comando dentre seus pés, até que venha Shiló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Bem, vamos nos concentrar em Bereshit, Gênesis 49, o verso 10. Eu li vários versos, eu li do verso 8 ao verso 12, mas vamos nos concentrar no verso 10. O verso 10 diz: o cetro não se arredará de Yehudá, nem o comando dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Ora, quem é Shiló? Ou o que é Shiló? O que está por trás desta profecia de Gênesis 49, verso 10? O Targum Onkelos explica que até que venha Shiló, o Targum Onkelos diz, até que venha o Mashiach, de quem é o reino, e as nações o obedecerão. Por sua vez, o Targum Yerushalmi, ele repete a cláusula do Targum Onkelos, até que venha Shiló, ele assim parafraseia, até que venha o Mashiach, de quem é o reino, e as nações o obedecerão, e acrescenta o Targum Yerushalmi, como é belo o rei Messias, que está a surgir da casa de Yehudá. Então vejam, o Targum, que é uma tradução do texto da Torá em hebraico para o aramaico, e não é só apenas uma tradução, é uma paráfrase com alguns comentários adicionais. Tanto o Targum Onkelos quanto o Targum Yerushalmi dizem que a cláusula até que venha Shiló, do capítulo 49, verso 10, essa cláusula se refere à vinda do Mashiach. E vejam só que interessante, quando nós lemos, não é, esse 49, verso 10, o texto em hebraico está escrito o seguinte: Lo yasur shevet mi Yehudá umerokek mi ben raglav ad ki yavo Shiló velo ikhat amin. Traduzindo, o cetro não se arredará de Yehudá, nem o comando dentre seus pés,
até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Nesse texto que eu li em hebraico, se nós pegarmos somente a cláusula Ki yavo Shiló velô, essa cláusula ela é muito interessante se nós aplicarmos uma técnica conhecida como notaricon. Essa técnica, uma técnica rabínica, o que ela faz? Você pega as primeiras letras de uma determinada palavra, ou as últimas letras, ou uma sequência de letras, e junta estas letras para verificar qual a palavra é formada por meio delas. Só para você dar um exemplo, seria o mesmo que você visse uma frase em português. Você pega uma frase em português, você pega a primeira letra de cada palavra da frase, une todas essas letras e vê o que ela forma. Ou você pega uma sequência de letras, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, e junta para ver o que se forma. Bem, isso é chamado de notaricon. Se eu pego em Gênesis 49:10 somente a expressão Ki yavo Shiló velô, na palavra Ki eu pego a letra Yud. Se eu contar 1, 2, 3, 4, eu chego à letra, eu peguei em Ki a letra Yud. Yud. Aí eu conto 1, 2, 3, 4. Eu chego na letra Shin, que é da palavra Shiló. Depois, se eu contar mais 1, 2, 3, 4, eu chego na letra Vav, de velô. Eu vou até procurar colocar esse texto na internet para que as pessoas consigam visualizar. Mas, ou seja, de 4 em 4, Ki yavo Shiló velô, de 4 em 4 eu tenho a letra Yud, a letra Shin e a letra Vav. Unindo essas três letras pelo notaricon, eu chego à palavra Yeshu, ou Yeshu. E Yeshu ou Yeshu, dependendo da pronúncia, é o nome de Yeshua, do nosso Mashiach. Yeshua, o nosso Mashiach, no aramaico, a letra Ain final, ela não é pronunciada. Então, na região da Galileia, Yeshua era chamado de Yeshu, ou Yeshu. E até hoje, né, no aramaico e no siríaco, as pessoas que falam siríaco, eles chamam Yeshua de Yeshu, ou Yeshu. Então, outra coisa interessante também, nos manuscritos em hebraico do livro de Matityahu, Mateus, tanto no manuscrito de Dutlé quanto no manuscrito de Shem Tov, aparece o nome do Mashiach. O Mashiach, ora é chamado de Yeshua, ora ele é chamado de Yeshu, ou Yeshu. Então, o que eu quero dizer? Em Gênesis 49, verso 10, tanto o Targum Onkelos quanto o Targum Yerushalmi falam que é uma profecia sobre a vinda do Mashiach. Isto é muito claro. Todos os rabinos confirmam isso, que é uma profecia sobre a vinda do Mashiach. E nesse texto, aplicando-se a técnica do notaricon, aparece claramente o nome Yeshu ou Yeshua. Então, isso é muito belo, nós verificamos que o nome do nosso Mashiach, do nosso Salvador, aparece nesse texto em hebraico de Bereshit, Gênesis 49, 10. É por isso, que o Mashiach, quando você lê o 49, versos 8 a 12, nós vemos que Yehudá é um filhote de leão. Então, o leão é o símbolo de Yehudá. Daí vem a expressão, o leão da tribo de Yehudá. Yeshua, o nosso Mashiach, é o leão da tribo de Yehudá. E no verso 10 do capítulo 49, o nome do nosso Mashiach, ele aparece expressamente. Outro detalhe muito curioso é o seguinte:
a cláusula Yavô-Shiló? Bem, existe algo em hebraico chamado gematria ou gemátria, que é o seguinte: cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Por exemplo, a primeira letra Aleph equivale ao número 1, a segunda letra Bet equivale ao número 2, e assim nós vamos seguindo a sequência, e a última letra do alfabeto hebraico é a letra Tav, que tem um valor de 400. Então, existe uma técnica chamada de gematria ou gemátria, que o que ela faz? Você pega uma palavra ou uma frase, você vê cada letra, você pega o valor numérico de cada letra e faz um somatório. Você soma. E daí você vai chegar a um número. Chegando a esse número, se você encontrar uma outra palavra que tenha o mesmo número, significa que duas palavras com o mesmo número, elas representam a mesma essência, ou há uma relação de interdependência entre elas. Então, vejam só que interessante. A cláusula Yavô-Shiló, se você fizer o somatório, Yavô-Shiló tem um valor numérico de 358. E a palavra Mashiach, Messias, também tem o valor numérico de 358. Então, Yavô-Shiló, 358, Mashiach, 358. Então, que venha Shiló significa que venha o Mashiach. Por sua vez, Shiló, só a palavra Shiló tem o valor numérico de 345, que é o mesmo valor numérico de El Shaddai. El Shaddai geralmente é traduzido como o Todo-Poderoso. Então, Shiló tem o valor de 345. El Shaddai, o Todo-Poderoso, tem o valor de 345. Conclusão: Shiló significa Mashiach e também significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ou seja, o Mashiach, ele é o próprio El Shaddai, ele é o próprio Todo-Poderoso. Yeshua é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Yeshua é uma manifestação do próprio Eterno. Isto fica claro, além de vários e vários textos do Tanar e dos Ketuvim Netzarim, conhecidos, entre aspas, como o Novo Testamento. Se nós aplicarmos a técnica do Notaricon, nós chegamos à mesma conclusão. Vejamos agora as bênçãos proferidas por Yaakov, Jacó, sobre Efraim e sobre Manassés. O texto de Bereshit, Gênesis 48, verso 16, está escrito: O anjo que me livrou de todo o mal abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão, Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então vejam, Efraim, Manassés são abençoados e está escrito nesse texto que eles seriam como peixes em uma multidão no meio da terra. Ora, a simbologia dos peixes também foi utilizada por Yeshua em Matitiahu, Mateus 4, verso 19. Yeshua disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Ora, que peixes são estes? A expressão pescadores de homens, usada por Yeshua, se refere ao resgate do povo de Israel que está disperso entre as nações. E isto é comprovado pela passagem de Irmeiahu, Jeremias, capítulo 16, versos 14 a 16. Eu vou ler. Está escrito: Portanto, diz o Eterno, virá o dia em que as pessoas não mais jurarão, como vive o Eterno, que tirou o povo de Israel da terra do norte e de todos os países para os quais os expulsou. Pois eu estarei de volta à própria terra, que dei aos seus antepassados. Vejam, diz o Eterno, enviarei muitos pescadores, e eles os
pescarão? Vejam que profundo. O profeta Irmeiarro, ele ouviu a voz do Eterno, e o Eterno disse que enviaria pescadores para fazer um ato de pescaria. E disse o Eterno que esses pescadores iriam pescar quem? Iriam pescar o povo de Israel que estava disperso. Por sua vez, Yeshua disse para os seus talmidim, para os seus discípulos, que eles deveriam pescar homens. Que homens são esses? São os homens do povo de Israel. E por sua vez, Gênesis Bereshit 48:16 diz que Efraim, os descendentes de Efraim, eles seriam como peixes em uma multidão. Onde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar na seguinte ideia. Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. Então, Yeshua, ele veio cumprir diversas profecias no sentido de que o Mashiach, ele iria resgatar os membros da casa de Judá, e ele também iria resgatar os membros da casa de Efraim. Porque os membros da casa de Efraim, eles estão aparentemente perdidos. Por que aparentemente perdidos? Ora, 722 anos antes da vinda de Yeshua, havia uma divisão entre o povo de Israel. O povo de Israel estava dividido entre dois reinos. O reino do norte, chamado de casa de Yosef, casa de Efraim, ou simplesmente casa de Israel, e o reino do norte era composto de 10 tribos, e havia o reino do sul, que era o reino de Judá, que era composto de 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Bem, em relação ao reino do norte, composto de 10 tribos, chamado genericamente de Efraimitas, no ano 722 a.C., essas 10 tribos foram invadidas pelos assírios. O reino deles foi invadido pelos assírios e eles foram levados ao cativeiro assírio 722 anos antes de Yeshua, e eles foram levados ao cativeiro assírio e nunca mais retornaram para a terra de Israel. Claro que um ou outro podem ter retornado, mas coletivamente falando, ninguém sabe onde estão os membros destas 10 tribos. E estes membros das 10 tribos, eles foram espalhados pelos 4 cantos do planeta Terra. Eles foram assimilados pelas nações, eles passaram a viver como gentios e eles perderam a consciência de que eles são israelitas por conta da assimilação. Então isso foi 722 anos antes de Yeshua, ou seja, nos dias de hoje, né, já se passaram 2.700 anos. Logo, por exemplo, existe um brasileiro, né? Eu pego um brasileiro. Esse brasileiro, eu digo, você é israelita? O brasileiro vai falar, não, eu sou brasileiro. Porém, esse brasileiro hipotético, que eu estou dando exemplo, ele pode ser um descendente físico, biológico. Ele pode ser um descendente destas 10 tribos que estão perdidas. E por que eu estou dizendo isso? Só para dar um exemplo. No Rio de Janeiro foram encontrados na Pedra da Gávea inscrições em hebraico que foram subscritas pelos índios. Então, os índios brasileiros, eles sabiam alguma coisa de hebraico. Aí vem a pergunta, como eles sabiam hebraico? Provavelmente, eles receberam hebreus aqui no território brasileiro antes do ano de 1500 e houve uma certa miscigenação, uma mistura. Então, alguns índios brasileiros podem ser descendentes destas 10 tribos. O mesmo fenômeno aconteceu na América do Norte. Há muitos estudos de pesquisadores
no sentido de que os índios norte-americanos, algumas tribos, são descendentes destas 10 tribos. Então vejam, há 2.700 anos que as 10 tribos elas estão se procriando, estão se misturando, e hoje grande parte da população mundial é composta de descendentes destas 10 tribos. E essas pessoas não sabem que são israelitas. Porém, muitas pessoas do planeta Terra têm a semente de Abraão, de Isaac, de Jacó, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eles têm a semente, eles são descendentes físicos, biológicos, sanguíneos, mas vivem como gentios e não têm esta consciência. Isto é muito importante por quê? Porque os profetas do Tanar disseram que o Mashiach ele viria para resgatar não só a casa de Yehudá, a casa de Judá, mas também para resgatar estes efraimitas que estão dispersos entre as nações e são chamados de gentios. Muitas pessoas que hoje dizem que são gentios, na verdade eles não são gentios, na verdade eles são descendentes destas 10 tribos que foram dispersas há 2.700 anos atrás. Quando Yeshua veio ao mundo em carne, havia uma expectativa de que o Mashiach ele iria resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que compreende quem são essas ovelhas perdidas. Ora, isso se refere tanto a Yehudá, aos judeus, como também aos efraimitas, que são os descendentes destas 10 tribos perdidas. Nesse sentido, Yeshua escreveu em Mateus 15, 24, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em Mateus 10, versos 5 a 6, Yeshua disse, não entrem no território dos gentios. Prossegue o texto e no final diz, em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Mashiach, esperado pelo judaísmo, ele tinha essa missão e ele ainda tem essa missão de resgatar tanto a casa de Israel, que é a casa de Efraim, quanto a casa de Yehudá, de Judá. Nesse sentido, o Targum Yonatan sobre Yeshayahu, Isaías 9, versos 2, 3 e 6, está dizendo, o final desse texto é aquele que diz, o profeta diz para a casa de David, uma criança nasceu para nós, foi-nos dado um filho, e ele tomou para si a Torá para guardá-la. O seu nome é proclamado desde a eternidade. Maravilhoso, poderoso Elohim, que vive eternamente. O Mashiach, e que trará um grande shalom, uma grande paz em seus dias. Isso é o texto do Targum de Yeshayahu. Então, esse maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o poderoso Elohim que vive eternamente, o Targum diz que ele é o Mashiach. E no texto de cima do próprio Targum está dizendo que ele viria para resgatar o povo, a casa de Israel que andava na escuridão. Então o Targum de Yeshayahu fala exatamente desse resgate promovido pelo Mashiach. Por sua vez, o pai da igreja, entre aspas, Jerônimo, pai da igreja, ele escreveu um livro comentando o profeta Isaías. E Jerônimo ele recebeu um material de Netzarim, de nazarenos, e ele citou parte desse material nos seus comentários. E Jerônimo ele cita expressamente o pensamento nazareno, dizendo de que Paulo, ele saiu, está escrito o seguinte, Paulo saiu para proclamar as boas novas do Messias para brilhar as mais distantes tribos
do além-mar. Então, Jerônimo, citando o pensamento dos nazarenos, escreveu que Paulo, Shaul, ele foi pregar para as mais distantes tribos do além-mar. Que tribos são essas? São as 10 tribos perdidas, são os efraimitas. Ora, isso nos dá o seguinte entendimento. Shaul, Paulo, ele tinha a intenção de resgatar todos os efraimitas perdidos. É claro que se alguém me perguntar o seguinte, mas um gentio que não tenha nenhum vínculo com o povo de Israel, um gentio propriamente dito, um gentio que não seja descendente de Israel, ele pode ser salvo? Ele pode ser alcançado? É claro que sim, é claro que sim. Até o próprio Tanar, ele dá vários exemplos. Por exemplo, Ruth, que está na genealogia de David, do rei David, e do próprio Mashiach e Yeshua. Ruth era o quê? Era uma moabita, né? Raabe, em português, que era uma prostituta, ela também era uma gentia, e ela consta da genealogia do rei Davi e de Yeshua também. Então vejam, desde o Tanar, os gentios, eles poderiam servir ao Eterno, mas quando eles desejavam servir ao Eterno, eles deixavam de ser gentios e eles se tornavam o quê? Israelitas. Então, quando eu digo que Yeshua veio resgatar o seu povo, veio resgatar as duas casas, quando eu falo que que Paulo quis fazer a mesma coisa, eu não estou excluindo, obviamente, o resgate de gentios, né? É interessante também que Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, versos 12 a 13, está escrito o seguinte: ele, é uma referência ao Mashiach, o Mashiach içará uma bandeira para os goim, para os gentios, e reunirá os dispersos de Israel. Esses dispersos são os efraimitas. E juntará os espalhados de Yehudá, os judeus, dos 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim cessará, os molestadores de Yehudá serão cortados. Efraim não terá mais inveja de Yehudá, e Yehudá não provocará mais Efraim. Então, esse texto fala de que essa inveja, essa briga entre Efraim e Yehudá, ela irá desaparecer, porque o Mashiach fará uma reunião tanto da casa de Yehudá quanto da casa de Efraim. Tudo isto o Mashiach há de fazer para cumprir a profecia, não só esta, mas várias profecias acerca da unificação das casas. Por exemplo, Irmeiahu, Jeremias, capítulo 50, versos 4 a 5, se você ler o texto inteiro, está falando: naqueles dias a casa de Yehudá viverá com a casa de Israel, elas virão juntas desde a terra do norte até a terra que dei aos seus antepassados como herança. Desculpem, esse texto não é o capítulo 50 não, é o capítulo 3 de Jeremias, versos 16 a 18. E o Jeremias 50, versos 4 a 5, profeta Irmeiahu, Jeremias diz: naqueles dias, naquele tempo, declara o Eterno, o povo de Israel virá com o povo de Yehudá, ou seja, Israel e Yehudá. Eles chorarão enquanto caminham juntos, procurando pelo Eterno, seu Elohim. Eles perguntarão pelo caminho de Sion e, voltando o rosto na direção dela, dirão: venham, unam-se ao Eterno por uma aliança eterna que nunca será esquecida. Então este texto também fala da unificação das casas. Irmeiahu, Jeremias 10, 16 diz: Israel é a tribo que ele reivindica como herança. E Irmeiahu, Jeremias 31, verso 8, versões cristãs 31, verso 9, diz o seguinte: porque eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ou seja, Efraim é o primogênito do Eterno, o Eterno quer restaurar Efraim. Temos também a profecia famosa de Ezequiel, no capítulo 37,
que é aquela visão do vale de ossos secos, e o Eterno diz que aqueles ossos secos são a casa de Israel, a casa de Yehudá, de Judá, e a profecia de que no reinado do Mashiach, do Messias, o Eterno vai pegar a vara da casa de Yehudá, a vara da casa de Efraim, e unificará estas duas varas em uma única vara. Isto é, haverá a unificação das duas casas em uma só no reinado do Mashiach, que nós sabemos que é o reinado milenar de Yeshua. Ainda nesta paraxá, Bereshit, Gênesis, capítulo 48, versos 17 a 19, há uma menção, algo muito interessante que fala sobre a casa de Efraim. Está escrito: ele, Menashem, Manassés, também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão mais novo, Efraim, será maior que ele, e sua semente, ou seja, a semente de Efraim, será plenitude dos gentios. Em hebraico está a palavra Melor Hagoim. Então, a semente de Efraim será Melor Hagoim, será plenitude dos gentios. E olhem só, esta palavra plenitude dos gentios, que está se referindo neste texto a Efraim, ela é usada por Shaul, por Paulo, em Ruhomayá, Romanos, capítulo 11, nos versos 25 a 26, em que Shaul Paulo ele fala que há uma cegueira, uma insensibilidade que sobreveio a Israel, até que entre a plenitude dos gentios, Melor Hagoim, e dessa forma todo o Israel será salvo. Vejam que profundo. Shaul Paulo, ele fala que a casa de Yehudá, Judá, os judeus, eles rejeitaram Yeshua em sua totalidade. Capítulo 11 de Romanos, você leia. Os judeus rejeitaram Yeshua. Já que os judeus rejeitaram Yeshua, as boas novas de Yeshua foram pregadas aos goim, aos gentios. Então os gentios é que receberam a mensagem de Yeshua. E depois Shaul Paulo, ele fala que todo Israel será salvo quando houver a plenitude dos gentios. Mas estes gentios, eles são justamente os efraimitas, que eles estão dispersos nos 4 cantos do planeta Terra. Então, tem que haver, por todas aquelas profecias que eu falei de Irmeiarro, de Yeheskel, Ezequiel e outros profetas, os profetas falaram que tem que haver uma restauração, um resgate destas 10 tribos perdidas. E isto há de acontecer para que, então, é o que disse Shaul Paulo em Romanos, capítulo 9, verso 26. Ele diz, então, todo o Israel será salvo. Israel será salvo quando houver a plenitude dos gentios, ou seja, Melor Hagoim, que é a mesma expressão usada em Bereshit Gênesis, capítulo 48, verso 19. E Melor Hagoim, em Gênesis 48, 19, está se referindo a Efraim. Ou seja, haverá o resgate dos efraimitas perdidos. Atualmente, muitos estudiosos falam isso e eu concordo plenamente que muitos evangélicos são descendentes das 10 tribos perdidas. Muitos protestantes no mundo inteiro. Então vamos pegar aqui no Brasil, mas o raciocínio do Brasil pode ser aplicado no mundo inteiro. Há muitos evangélicos que são descendentes dessas 10 tribos perdidas, só que já que a assimilação ocorreu faz aproximadamente 2.700 anos, se você chega para o evangélico e pergunta, você é o quê? Você é de qual povo? Ele fala, eu sou brasileiro. Mas ele não sabe que há 2.700 anos atrás,
houve uma assimilação e que ele é um descendente físico, biológico, sanguíneo de alguma destas 10 tribos que estão perdidas. Ou seja, ele é efraimita. E esse evangélico brasileiro, estou dando exemplo no Brasil, mas pode ser no mundo inteiro. Esse evangélico, quando ele começa, por exemplo, a ouvir falar do povo de Israel, às vezes ele ouve uma música em hebraico, ou ouve o toque do shofar, ou qualquer outra coisa, há um despertar. Ele sente um amor pelo povo de Israel, ele passa a sentir um amor pelo hebraico, ele passa a sentir uma atração para retornar ao judaísmo com Yeshua HaMashiach. Então eu tenho visto que muitos evangélicos estão retornando ao judaísmo de Yeshua, que é o judaísmo nazareno, né? O judaísmo com Yeshua, estão voltando para o judaísmo e cumprindo não o judaísmo ortodoxo de hoje, mas o judaísmo à luz das escrituras, o judaísmo bíblico, o judaísmo que Yeshua ensinou. Então, aqui no Brasil e no mundo inteiro está havendo despertar de evangélicos, de protestantes que estão restaurando as suas raízes israelitas. E muitos deles, às vezes até mesmo por uma revelação sobrenatural do Eterno, descobrem que eles têm a semente de Abraham, Isaac e Jacó, de Abraão, Isaac e de Jacó. E essa restauração de Efraim, ela é o cumprimento de diversas profecias bíblicas. Claro que, quando eu digo o despertar de Efraim, eu estou falando tanto dos descendentes físicos, biológicos, sanguíneos das 10 tribos perdidas, mas isto não exclui a salvação dos gentios propriamente ditos. Vejam, eu não estou falando que o camarada que é gentio, 100% gentio, que ele está perdido. É claro que não. Quem é 100% gentio e aceita o testemunho de Yeshua e vive como discípulo, como talmid de Yeshua, o gentio propriamente dito, o gentio 100%, ele é incorporado ao povo de Israel, ele se torna israelita, ele é enxertado na oliveira, conforme nós lemos em Romanos 11, e ele passa a viver como um verdadeiro israelita, sem que haja acepção de pessoas. Não importa se você tem o sangue de Israel ou não, o Eterno não faz acepção. Tal como eu citei o caso de Ruth e de Raabe, que elas têm uma procedência gentílica, e mesmo assim elas são computadas como fazendo parte da linhagem do Mashiach, tanto da linhagem do rei Davi, quanto da linhagem de Yeshua. Você pode ler a genealogia de Yeshua, elas aparecem na genealogia. Então, elas estão na linhagem. Então isso é muito importante, porque o Eterno ele não faz acepção de pessoas. Conclusão. Yeshua veio para todos os homens. Não há acepção de pessoas no Malchut Hashamayim, no reino dos céus. Yeshua ele deseja salvar todos os homens. E ele aceita todos aqueles que querem segui-lo. Não obstante, Yeshua ele tem que cumprir as profecias que constam do Tanar. E para cumprir estas profecias, haverá o resgate das 10 tribos perdidas. Tanto profetas do nosso povo, quanto vários rabinos já falaram acerca do retorno destas 10 tribos perdidas. E muitos evangélicos estão retornando para o judaísmo bíblico, o judaísmo com Yeshua. E isto faz parte do mover profético da restauração da casa de Efraim. E nós cremos que isto há de ocorrer, porque com o despertar da casa de Efraim, dos efraimitas, haverá também um despertar da casa de Yehudá, dos judeus. Tanto os efraimitas quanto os judeus passarão a reconhecer Yeshua. Eu estou vendo que isto está ocorrendo
Cada vez mais judeus aceitam o testemunho de Yeshua e cada vez mais evangélicos eles restauram a sua identidade israelita como membros da casa de Efraim, e haverá esta unificação entre a casa de Efraim, a casa de Yehudá, como profetizou Yeheskel, Ezequiel, e isto é um prenúncio. Isto significa que o fim dos tempos ele já está se aproximando e ele será consumado no reino messiânico de Yeshua. Vamos orar. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos pela restauração das duas casas e a unificação em uma só vara no reino de Yeshua HaMashiach. Abençoa, Pai, a casa de Yehudá, que os judeus tenham as escamas dos seus olhos retiradas para que eles enxerguem que Yeshua é o Mashiach e eles venham a aceitar o Mashiach com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E que, por sua vez, que os efraimitas no mundo inteiro sejam restaurados e que eles voltem para a Torá, eles retirem tudo que está errado em seus corações e que possa realmente haver o cumprimento de todas estas profecias. Nós oramos crendo que haverá o despertar de Efraim, o despertar de Yehudá, e o Mashiach Yeshua há de consumar todas as profecias e que tudo isso culminará com o que escreveu Shaul Paulo, de que no final todo o Israel será salvo. Nós cremos e nós oramos pela salvação do nosso povo e pela salvação de todo aquele que deposita a emuná, a fé em Yeshua HaMashiach. Eterno, salva o nosso povo e salva também aqueles gentios propriamente ditos que querem ser enxertados pela emuná, pela fé em nosso povo, e que o nosso povo, o povo de Israel, ele se multiplique com Yeshua HaMashiach. Eterno, nós oramos, nós bendizemos o teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.